Estamos começando uma nova série de vídeos dentro do nosso canal do YouTube, Laboratório Teológico, com o objetivo de apresentar para você uma exposição, um diálogo com autores que efetivamente têm trazido ideias e têm trazido assuntos de relevância dentro do campo da teologia bíblica cristã evangélica. O assunto que nós vamos abordar neste vídeo e nos próximos vídeos está baseado no pequeno livro de Timothy Keller, chamado Ego Transformado. Este livro foi publicado pela editora Vida Nova, mas ele é justamente escrito por Timothy Keller, fundador e pastor titular da igreja Redeemer Presbyterian Church em Nova York, e ele tem sido um autor muito procurado, muito comentado aqui no Brasil. Diversas editoras têm publicado as suas obras. Este livro trata justamente da questão do ego humano. Como é que é possível trabalharmos a ideia do ego humano do ponto de vista cristão? E Timothy Keller, então, escolheu um dos textos bíblicos de 1 Coríntios capítulo 4 para produzir, quem sabe, um sermão ou uma palestra da qual este livro é originário, ou é a base de toda a sua fala na ocasião em que ele refletiu sobre este assunto. O nosso objetivo aqui é trabalhar com ele, promovendo um diálogo com a sua obra e efetivamente trazendo nossa contribuição a fim de que você tenha a oportunidade de ler o livro, sem dúvida, que está sendo vendido no mercado, mas ao mesmo tempo ter uma visão bíblica um pouco mais ampla, considerando que Timothy Keller confessa no próprio livro que ele não teve um espaço suficiente para escrever tudo quanto desejaria. Naturalmente, não temos a pretensão de falar em nome dele, falamos em nosso nome, mas é importante que neste momento a gente tenha em mente que este é um vídeo que propõe um diálogo com a obra de Timothy Keller. Começamos então pela introdução ao livro. E na introdução, o nome que Timothy Keller deu foi A Liberdade Resultante do Autoesquecimento. Naturalmente, ele começa criando o ambiente para que nós tratemos do assunto do ego transformado, e ele vai então trabalhar com duas perguntas básicas. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Ele está propondo que o ego de uma pessoa que foi trazida para o Evangelho de Jesus Cristo não seja o mesmo antes desta passagem, antes deste processo de conversão que aconteceu e que vai se solidificando no decorrer dos anos. Então, quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? É uma boa pergunta para se responder. A segunda pergunta, igualmente importante, é: se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? O nosso coração deve ser duvidoso? O nosso coração deve ser de baixa estima, de autoestima? Como é que deve ser o coração de quem confia em Cristo? E, naturalmente, para dar lastro a estas perguntas iniciais, Keller tem a seguinte afirmação: a motivação correta para a prática de ações morais não procede de um coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder, mas procede de um coração
transformado na raiz pela graça de Deus. Nós somos pessoas morais. A sociedade é uma sociedade moral. Ela vive de relacionamentos morais. E, naturalmente, muitas pessoas fazem ações morais virtuosas e nós não podemos negar a existência da caridade, a existência da solidariedade, a existência do amor humano pelas necessidades do outro. Nós não podemos esquecer nunca de que estas coisas estão realmente presentes na vida de cada ser humano e é isso que caracteriza um ser humano. Ele é uma pessoa emocionável, é uma pessoa de sentimentos, é uma pessoa que está aberta à solidariedade e ela pode sim praticar coisas maravilhosas, coisas que nos impressionam. Keller está colocando em seu livro o fato de que não é legítima uma ação moralmente virtuosa quando ela parte do medo. A motivação para fazê-la é o medo, muito menos o orgulho. Quer dizer, eu vou ser caridoso justamente pelo fato de que assim os outros vão me observar e ver que eu sou melhor do que eles. Ou, então, fazer alguma coisa com o interesse de ascender ao poder. Muitas vezes, o retrato que nós temos de pessoas que efetivamente aspiram ao poder é que elas são magnânimas, moralmente virtuosas, mas há um interesse por trás que é a ascendência ao poder. Keller, na verdade, está trabalhando a ideia de que ações moralmente virtuosas e que agradam a Deus, efetivamente, são aquelas produzidas por um coração transformado na raiz, ou seja, um coração convertido, em que houve uma experiência de submissão do ego a Jesus Cristo, um depósito, vamos dizer assim, de nós mesmos diante de Jesus Cristo para que ele se tornasse o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, o coração transformado na raiz pela graça de Deus é que efetivamente tem a motivação correta para a prática de ações morais. E ele foi buscar então, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o texto que vai servir de base para o livro todo. E, naturalmente, eu transcrevi para você esse texto. Está no trecho que vai do terceiro capítulo, do verso 18, deixa eu ver aqui, capítulo 3 do verso 21 até o verso de número 7 do capítulo 4. Ficou claro para você? 3, 21 até 4, 7. E nós vamos fazer essa leitura aqui desse trecho. Vamos lá. Não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. O problema que Paulo encontra nesta igreja, que ele mesmo fundou, é justamente o fato de que as pessoas estão apaixonadas por esses líderes específicos e assim elas criaram partidos. Paulo está dizendo aqui que todas essas pessoas que são admiráveis, líderes, na verdade, estão no mesmo nível, estão na mesma condição. E ele se lembra, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Ele diz,
Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. E, na verdade, é isto mesmo. Quando nós olhamos para uma liderança diante de nós, seja na igreja, seja no governo, seja em qualquer área da vida humana, no trabalho, no estudo, ou mesmo no lazer, nós devemos esperar que a liderança, que as pessoas que nos lideram, sejam encontradas fiéis. Mas o importante aqui do texto é que o apóstolo Paulo está dizendo que ele mesmo, um apóstolo de Jesus Cristo, deve ser considerado simples servo de Cristo. Você já começa a ver, então, como é que é o ego do apóstolo Paulo. Ele continua: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Isso é muito interessante. E outra coisa interessante, minha consciência está limpa, mas isto não prova que estou certo. Quer dizer, não basta seguir o coração, porque o coração é enganoso, diz a Bíblia. E ele conclui este pensamento dizendo: o Senhor é quem me avaliará e decidirá. Prosseguindo no texto, então ele diz, portanto, como uma conclusão: não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ele está afirmando aqui que antes da hora ninguém deve julgar, ninguém deve trabalhar no sentido de tirar conclusões precipitadas, não comprováveis, porque o Senhor é quem vai fazer isto. O Senhor vai trazer à luz nossos segredos. Você sabe o que é um segredo? O segredo é uma coisa que você não compartilha com ninguém, só você sabe. E Deus trará à luz os nossos segredos mais obscuros, mais escondidos, e revelará nossas intenções mais íntimas. Percebe então que Paulo não está de jeito nenhum escondendo a ideia de que ao final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar, e esta é a esperança cristã, cada um de nós vai se ver com ele. E ele vai desvendar para nós e para todos os outros o que foi que nós tínhamos como segredos e o que nós tínhamos como intenções. Paulo aqui não está falando de ações que as pessoas observam, mas ele está falando de intenções que as pessoas não sabem o que passa por nossa cabeça. E ele continua: irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Não vale a pena nós elegermos uma pessoa como santa e outra como demônio e agirmos apenas em função daquela pessoa que nós elegemos, justamente por conta de que ela falhará e nós não veremos nela uma coerência. Então, é necessário nós pensarmos que todas as pessoas que nos lideram, e no caso dos coríntios, Paulo, Apolo, Pedro, eram pessoas falíveis, eram pessoas bem intencionadas, porém falíveis.
E ele termina o texto dizendo: pois que direito vocês têm de julgar deste modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado. E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? De fato, o apóstolo precisa lembrar aqueles cristãos de que eles não foram salvos porque quiseram, de que eles não foram reunidos numa igreja porque quiseram, mas porque Deus, no seu amor e na sua misericórdia, havia trabalhado nos corações deles e havia trazido para eles a expectativa deles serem pessoas efetivamente unidas pelo sangue de Jesus. Olhe, o relacionamento que um cristão tem com outro cristão não é o de parentesco humano, não é o de amizade pessoal, é muito mais profundo do que isto. O relacionamento está baseado na obra vicária de Cristo sobre cada um. E é dentro dessa perspectiva e sob esta perspectiva que nós devemos nos olhar, nos acolher e nos suportarmos mutuamente. Para que não haja divisão, nós devemos pensar que as pessoas mais importantes, seja no campo eclesiástico, seja no campo político, seja no plano que for, são simplesmente servos que Deus colocou ali para servi-lo. Vejam só, Paulo escreveu tudo isso exatamente porque ele detectou dois problemas. E isso pode acontecer conosco hoje. Aquele que escolhi como meu líder é mais importante do que qualquer outro que já tenha passado por aqui. Muitas vezes, nós, por seguirmos uma pessoa, um pregador, um pastor, um líder religioso carismático, nós entendemos que os outros, ainda que falem as mesmas coisas, estão errados. O apóstolo via este tipo de problema na igreja de Corinto. O que valia era só o apóstolo tal, ou então o pregador tal, ou então o líder tal. Ainda que haja alguma coisa boa nos outros líderes, a tendência de uma pessoa que toma essa posição é claramente desconstruir o outro, porque isto não é suficiente. A coisa boa que existe nos outros não é suficiente para fazer mudar de ideia a respeito da escolha. Então, ainda que a gente veja, aprecie as qualidades dos outros, o nosso líder é o melhor. A nossa denominação evangélica é a melhor. A nossa igreja é superior a todas as demais. Isso tem muito a ver com o problema que o apóstolo Paulo detectou de deformação do ego na igreja de Corinto. O segundo problema detectado é justamente este. Como eu sou de Paulo, eu estou mais credenciado a liderar porque ele preparou melhor o grupo. Eu tenho a nítida impressão de que vocês precisam aprender comigo porque eu fui melhor treinado, eu fui melhor capacitado. E muitas vezes isso acontece a nível de escolha de pastor que vem de um seminário A, ou que vem de um seminário B, ou que estudou em outro país. Enfim, a gente começa a fazer divisões e a gente começa a escolher a nossa liderança de uma maneira que depois a gente utilize este argumento, eu fui treinado por fulano de tal, para tentarmos nos projetar na liderança dos grupos. Então, a gente poderia
comentar o seguinte: na verdade, eu sou mais capacitado para liderar e a coisa toda precisa ser feita sempre do meu jeito, porque aprendi do melhor. Esse tipo de problema o apóstolo Paulo estava detectando na igreja de Corinto. Então, Keller trabalha muito na introdução do livro a respeito dos estudos que estão sendo feitos sobre autoestima e baixa estima. E, naturalmente, ele opta pela ideia de que a autoestima de uma pessoa, o seu orgulho pessoal, a sua autovalorização, eventualmente pode ser até mais prejudicial do que a baixa estima, a depreciação de si mesmo. Ele fica nesta discussão e você pode ler mais a respeito disso na sua obra, mas aqui nós vamos trabalhar duas palavras que Keller quer desenvolver um pouco mais durante a obra toda. Então, uma delas é orgulho. Uma das palavras gregas para orgulho seria hiperefania. E o que hiperefania pode significar atualmente? Bom, atualmente nós encontramos pessoas que dizem assim: se eu não me der valor, ninguém mais vai dar. Então eu vou praticar um ato de justiça para comigo mesmo e vou me reconhecer como uma pessoa valiosa. Ora, nós somos encorajados por inúmeros conselheiros da sociedade a fazer isto, não é? Então, ninguém considera pecado, ninguém considera uma falta a pessoa se valorizar perante as outras, a pessoa se projetar diante das outras, a pessoa se exibir diante das outras como um ato de justiça a si mesmo, de autovalorização ou de reconhecimento próprio. A segunda coisa que nós enxergamos atualmente é o autoelogio. Por que nós precisamos do autoelogio? Nós precisamos do autoelogio para continuar e para ampliar os nossos projetos de vida pessoais. Eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou o melhor. Esse tipo de frase é uma frase de automotivação exatamente para uma pessoa entrar numa guerra pessoal, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional. Quando eu falo de guerra pessoal, não é luta contra os outros, mas é no sentido de enfrentar as suas coisas, a sua lide diária. Não é? Eu já vi filmes, por exemplo, em que a pessoa está diante de uma tarefa, olha para o computador e diz assim: eu sou capaz, eu posso fazer isso, eu sou muito bom. Na verdade, é o ego dizendo para si mesmo do potencial da pessoa. E isto é considerado hoje como uma coisa absolutamente normal e saudável, no sentido de que, efetivamente, as pessoas façam isso, não é? O crente deve fazer isto? O cristão deve fazer isto? O cristão precisa disso? São perguntas que a gente precisa fazer. E, na verdade, quando a gente sente orgulho do que os outros fazem, então, isto é considerado altruísta. Olha, eu estou impressionado de ver como você trabalha bem. Eu me orgulho disso, eu estou contando para todo mundo que você trabalha bem. E isso muitas vezes tem sido identificado como uma ação altruísta pelos outros. Mas o que diz a Bíblia a respeito de hiperefania? Biblicamente, hiperefania é uma pessoa altiva, uma pessoa arrogante,
uma pessoa insolente, presunçosa e atrevida. Eu listei aqui, o Keller não fez isto, eu incluí alguns textos aqui para você ter base bíblica para o que eu estou falando, onde hiperefania é utilizado. Então, há diversos textos aí que você pode ver em que a soberba humana, a altivez humana, a arrogância humana não é vista com bons olhos diante de Deus. Diante de Deus. Não é? Em segundo lugar, biblicamente falando, hiperefania é um dos vícios presentes no coração do ser humano, que contaminam não somente a si mesmo, como também ao próximo. Se você observar a Escritura, você vai ver que, de fato, uma pessoa altiva, arrogante, uma pessoa insolente, presunçosa e atrevida, provoca uma série de crises sociais, de crises no seio da comunidade, acabando por ser uma pessoa quase que intolerável, uma pessoa com quem é preciso muita paciência. Não é? E isto, biblicamente falando, este orgulho, esta soberba, esta postura é considerada como um vício da vida velha, um vício da vida antes de Jesus Cristo. Mas, em terceiro lugar, a hiperefania, esse vício, é justamente uma coisa que o Senhor resiste e condena. Por vários lugares da Bíblia, diz que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, aos insolentes, aos arrogantes. Deus resiste a pessoas que acham que sabem. Deus resiste a pessoas que não o consultam. Deus resiste a pessoas que o ignoram. Então, o sentido do livro aqui sempre vai ser o hiperefania do ponto de vista da Bíblia e não de como é visto atualmente. A segunda palavra que Keller utiliza é jactância, kalkema. E você pode então ver, não é, alguma definição desta palavra. O que é jactância? O dicionário nos diz o seguinte: jactância é a valorização excessiva e geralmente infundada das próprias qualidades. Então é a exaltação do meu ego. E para isso, muitas vezes, quando a pessoa fala, ela não está arriscando uma opinião. Porque, em segundo lugar, a definição do dicionário fala de um convencimento. Nem sempre real, nem sempre fundamentado na realidade. Um convencimento do quê? Dos próprios méritos. Um convencimento das qualidades, um convencimento dos talentos. A presunção de ser melhor do que os outros. E por último, o dicionário ainda afirma que a jactância nada mais é do que ostentação, mostrar aos outros, ser uma vitrine ambulante para os outros, mostrando coisas, palavras, ideias que são efetivamente da sua origem, da sua própria procedência, do eu interior. O dicionário então diz que a vanglória é o oposto da humildade. Se nós olharmos do ponto de vista bíblico, kalkema então é visto como a característica da pessoa estulta. O que é uma pessoa estulta?
Uma pessoa estulta é uma pessoa que não tem senso, uma pessoa que se comporta de uma maneira estúpida. Eu sei que é muito grosseiro falar desse jeito, mas uma pessoa que não tem senso nenhum da realidade, nem de quem é. Talvez você já tenha encontrado uma pessoa assim, ou talvez você ache que não é assim e pode ser assim. Nós não sabemos efetivamente o quanto nós podemos ser estultos. Na verdade, a Bíblia pode nos ajudar. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. É nós nos reconhecermos abaixo de Deus e, portanto, inferiores a Ele, submissos a Ele. Se nós não somos assim, então aquilo que fazemos, ainda que moralmente virtuoso, ainda que cientificamente comprovável, a Bíblia nos declara tolos. A Bíblia nos declara sem sabedoria. E é para todos, não é só para cristãos ou não cristãos, é para todos. Todos os seres humanos são enquadrados dentro dessa condição. E então, biblicamente, é visto como a característica de uma pessoa estulta, que se comporta de maneira estúpida, que é tola, que é um pavão. Não é? Biblicamente falando, Calquema também é visto como uma arrogância, como um orgulho, que são condenados. Então, há vários textos que você pode consultar aí e que podem mostrar claramente a ideia de que Deus resiste àquele que se jacta, àquele que se orgulha de si mesmo, àquele que se orgulha da sua própria sabedoria. Mas há uma coisa interessante aí, um sentido positivo da palavra jactância, que é a canalização da minha glorificação, não para mim mesmo, mas para Deus. Então eu vejo uma paisagem bonita e tiro uma foto. Esta foto fica lindíssima, digna de uma exposição. Eu posso dizer duas coisas. Eu posso dizer, fui eu que tirei essa foto. E assim ganhar os méritos de ter tirado a foto. Mas se eu disser assim, olha, esta foto aqui eu tive a felicidade de tirar e eu percebo como Deus é grandioso, ou seja, você se gloriou não na foto, mas você se gloriou no Deus que criou a paisagem para a foto. Então, existe esse lado positivo da jactância. Não é pecado a gente se gloriar em Deus, nas virtudes de Deus, nem nas vitórias de Deus, nem nas forças que Deus concede. Isso não é erro, não. Isso é acerto. Então, Keller nos estimula a pensar na jactância desta maneira: aquele que se glorie-se no Senhor. Ele nos encoraja a pensar que isto deve ser uma prática na vida de um ego transformado. Nós estamos chegando ao final deste vídeo. E eu quero dar, então, um exemplo de como a Bíblia trata a questão do orgulho e da jactância. Esta carta é uma carta dirigida a uma das igrejas do Apocalipse. E eu vou ler para você o que o escritor diz à igreja. Ele diz assim: sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo e então será rico.
Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio, para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Quando tratamos do nosso ego, biblicamente verificamos, constatamos de que nós somos portadores de orgulho e de jactância. O conselho do escritor à igreja foi exatamente este. Olhe para você. Perceba de fato como você é, porque você não tem tido a sensibilidade de perceber quem é. Você se imagina rico e próspero, que não precisa de Deus, que não precisa de ninguém. Mas aos olhos de Deus, você, e naturalmente eu falo de mim também, você precisa de mim. E ele diz, compre de mim. No Antigo Testamento, Deus vai falar, sem dinheiro e sem preço, compre de mim vinho e leite. E existe solução para o ego. E a proposta de Keller nesta introdução é debater nos próximos capítulos como é a transformação do ego. Até o próximo vídeo, então.